Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade à evolução do reino plânter, mais especificamente aos anfíbios do reino vegetal, que são as briófitas. Mas antes disso eu quero que você se inscreva e curta o canal. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Agora sem enrolação, por que vocês acham que eu chamei esses carinhas aqui de anfíbios do reino vegetal? Cara, simplesmente pelo fato de eles marcarem a transição do ambiente aquático para o terrestre. Assim como lá no reino vegetal, lá no reino animal, os anfíbios fizeram também. Tá? Então a gente costuma fazer essa analogia com o reino vegetal. Tá? Mas como que isso aconteceu? Vamos tentar nos colocar no lugar das algas verdes filamentosas lá na época do Devoniano, tá? Que é onde começou tudo isso aí. Então naquela época lá, você imagina que as placas tectônicas estavam em grandes movimentações, o nível dos oceanos subindo, descendo, então estava aquela loucura no oceano. E você vivendo lá soltão, lá flutuando, mas não aguentava mais aquele estresse. Aí você viu uma ilha lá isolada e você pensou assim, cara, eu sou uma alga, estou aqui no meio do oceano e eu já estou cansado disso aqui. O que acontece? O que será que tem naquele lugar ali? Nunca vi ninguém falar sobre aquele lugar, quero ir lá conhecer. Aí você vai, arruma suas trouxas e segue para lá. Só que quando você chegou lá, você viu que o ambiente era completamente diferente daquilo que você vivia. Tá? Imagina só você hoje aí. Você está aqui no ambiente terrestre, você respira o ar atmosférico, aí você se cansa disso aqui. Cara, eu não quero mais porque esse ar está muito poluído, eu quero viver dentro da água. Concorda comigo que se você entrar na água, você vai morrer em poucos minutos? Isso vai acontecer porque você não tem estruturas adequadas para respiração dentro da água. E isso, mais ou menos isso que aconteceu com essas algas verdes lá atrás. Quando elas chegaram no ambiente terrestre, elas não dominaram logo o ambiente de primeira. Elas teriam que se adaptar aos poucos, modificando algumas estruturas corporais para poder sobreviver naquele ambiente novo. Tá? Um dos principais fatores que impediram essas plantas de dominar, chegar logo dominando, foi um cara que está lá em cima até hoje, que é o Sol, velho. Então o Sol ele já atrapalhou logo de cara a existência a dominância desse grupo no ambiente terrestre. Isso porque elas viviam lá dentro da água, então estava o tempo todo hidratada. Quando chegou lá fora, o Sol aqui em cima, castigando todo mundo, ela não ia conseguir sobreviver por muito tempo. Então esse grupo, eles começaram a ficar ali em ambientes úmidos e sombreados. Tá? Então o grupo das briófitas tem que viver obrigatoriamente nesse ambiente úmido, que é um ambiente mais parecido com o que ela vivia antigamente. Ela não desenvolveu ainda estruturas para evitar a evapotranspiração, por exemplo. Né? Então ela não tem cutícula. Então por isso que elas dependem desse ambiente para sobreviver. Outra característica é que essas plantas são atraqueófitas ou avasculares. Elas simplesmente não possuem vasos condutores. Por isso que elas crescem muito pouco. A grande maioria delas cresce ali por volta de 5 a 10 centímetros. É claro que a gente tem algumas espécies que podem chegar de 40 a 50 centímetros, mas ainda assim é muito pouco. Né? Se você comparar, por exemplo, com uma sequoia de 120 metros de altura, que a gente vai ver nos grupos lá na frente. Né? Professor, mas beleza, se ela não tem estruturas para conduzir a seiva, como é que elas faziam isso? Como é que elas fazem, na verdade, porque esse grupo não foi extinto, esse grupo ainda existe, tá? Como é que elas fazem isso? Elas fazem através de troca entre célula e outra, né? Utilizando aí a osmose e a difusão. Só que esse processo ele é muito lento, né? Então não é tão eficiente quanto um vasocondutor. Tranquilo? Outra característica é que eles dependem dessa água para viver, mas principalmente depende da água para a reprodução, galera. Por quê? A gente vai falar um pouquinho sobre reprodução especificamente, mais lá na frente, mas os gametas masculinos são flagelados. Então, se ele possui flagelo, ele precisa ir nadando até encontrar a célula feminina para poder acontecer a reprodução, certo? Esse grupo também, como eles viviam antigamente lá na época de algas, eles viviam flutuando nos mares.
Aqui não, aqui eles precisam se fixar em algum lugar porque não tem água abundante na terra, né? Só em alguns lugares. Então eles têm que se fixar ali, encontrou água, meu irmão, vamos ficar aqui, segura, dá um jeito. Só que eles não possuem ainda raiz, nem caule, nem folha. Mas eles desenvolveram pseudo-estruturas como essas. Por exemplo, eles desenvolveram rizoide, cauloide e filoide. Nessa sequência que representam raiz, a caule e a folha. Tá? Para poder tentar viver nesse ambiente. E elas foram empurrando com a barriga, empurrando, então aí até hoje. Tá certo? Galera, vou falar uma coisa para vocês. Tudo isso que eu falei é legal, é interessante, mas o que geralmente é cobrado nos vestibulares é isso aqui, é a reprodução. Vocês vão entender que a reprodução deles tem uma característica que os difere dos demais grupos posteriores. Então é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção agora. Tentem entender, porque se você entender isso agora, lá na frente vai ficar tudo mais fácil. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber, esse grupo, as plantas, esse grupo das briófitas, são criptógamas. O que é criptógamos? Cripto, escondido, e gama vem de gameta. Então a estrutura reprodutora dela é pouco evidente. Primeiro passo. Segunda coisa, esses vegetais eles conseguem fazer tanto reprodução assexuada como sexuada. A assexuada eles conseguem fazer na forma de fragmentação e de gemas. Tá? Mas isso aqui não interessa pra gente tanto. O que vai interessar pra gente mais agora vai ser justamente a reprodução sexuada. Apesar de existir algumas espécies hermafroditas que possuem indivíduos hermafroditas, em sua grande maioria você vai ter indivíduos dioicos, ou seja, você consegue ter o macho e a fêmea separadamente. Os machos eles vão ter uma estrutura que a gente chama de, a gente vai identificar na verdade os machos através dos anterídeos e as fêmeas através dos arquegônios. A gente também, eu vou mostrar isso aqui lá na frente, a estrutura dela, a estrutura corporal bem direitinho, tá? Mas antes eu quero que você preste atenção nessa marcação aqui. Eu fiz essa marcação aqui, não foi à toa, galera. Guarda essa informação aqui, porque você vai precisar muito dela lá na frente. Tá? Que informação é essa? Esse grupo de vegetais, eles possuem alternância de gerações na sua reprodução. Uma hora ele está na fase gametofítica, outra hora está na fase esporofítica. Só que esse grupo aqui, a fase dominante deles, é o que a gente chama de gametófito. Só que note que o gametófito deles é a fase haploide. Tá? E o esporófito, que é a fase efêmera, que é a fase que vem esporadicamente, é o esporófito 2N, ou seja, é diploide. Beleza, professor, o senhor falou, mas eu não entendi nada. Vamos tentar fazer uma analogia comigo aqui. Imagina não, aconteceu isso realmente. Há uns anos atrás, o meu pai, os gametas do meu pai se encontraram com os gametas da minha mãe, certo? O gameta do meu pai carregava algumas informações do meu pai e o gameta da minha mãe algumas informações, não todas, tá? Por quê? Porque na hora que juntou os dois, você acabou formando um indivíduo novo, com parte dos genes de um e parte dos genes de outro. Ou seja, você juntou haploide mais haploide, você formou um indivíduo diploide. Tá? Então, olha para cá e vê se você consegue entender isso. A fase dominante deles é haploide. Consegue entender? Olha só, a minha fase dominante, eu aqui, você está me vendo, você está vendo um ser vivo diploide. Tá? Eu já sou o resultado da junção do meu pai com a minha mãe. E a minha fase haploide é o meu gameta, o meu espermatozoide. Então essa planta aqui, vamos pegar de uma maneira bem grosseira, é como se a fase dominante dela fosse o espermatozoide. Ela passasse a vida inteira sendo espermatozoide e quando ela fosse reproduzir, ela virava a pessoa adulta. Aí reproduzia, voltava a ser espermatozoide de novo. Tá vendo como é invertido? Então isso aqui é que vai ser importante você entender lá para os próximos grupos. Tranquilo? E geralmente a questão vai te cobrar isso aqui, tá? Ficou entendido? Beleza. Dentro do grupo das briófitas, a gente possui 3 filos, que representam o grupo das briófitas. Então, o primeiro filo é o grupo dos antóceros, que são esses vegetais aqui que a gente encontra geralmente em regiões montanhosas. O grupo das hepáticas. Esse grupo ele tem esse nome porque antigamente achava-se que essas plantas curavam doenças do fígado, então tem a ver com os hepatócitos aí, né? E os mais importantes de todos, não biologicamente, só biologicamente falando, eu estou falando aqui de relação a vestibulares, tá?
Então geralmente as questões vão te cobrar isso aqui. Se você ver esse carinha aqui, ó, essa estrutura que você está vendo, eu estou aumentando ela aqui do lado para facilitar a sua visualização. Então observa que eu acabei de falar para vocês, vamos aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Eu acabei de falar para vocês que a fase dominante deles é o gametófito, que é a fase haploide. Olha onde está localizado o gametófito. Tá? Então você tem aí o rizoide, cauloide e filóide. E o esporófito, que é a fase efêmera, é a fase diploide, que você vai ter aí a haste, os esporos, as cápsulas, a caliptra e o restante. Tranquilo? Agora vamos ver como é que funciona a reprodução desses seres vivos, como é que funciona o ciclo da reprodução deles. Bom, como eu falei para vocês, os vegetais se reproduzem através de alternância de gerações. Beleza, além de ser uma alternância de gerações, é um ciclo. Aí você olha para cá e se pergunta, professor, por onde eu começo? Eu vou dar uma dica para vocês, uma dica bem óbvia. Cara, começa pelo começo, tá? É óbvio, né? Mas como assim pelo começo? Procura a fase dominante, velho. Tá? E onde está a fase dominante? Você procura aqui os gametófitos, ó. O gametófito masculino e o gametófito feminino. Então você vai pegar, professor, qual é o masculino, qual é o feminino? Cara, a gente não sabe quem é o masculino e o feminino. Lembra que eles são criptógamas, são escondidos. A gente olhando assim, a gente não sabe. Depois que acontece a reprodução, a gente consegue identificar, tá? Então, o que vai acontecer? Esses organismos estão ali no ambiente úmido, tem bastante água disponível para eles. O macho vai liberar o que a gente chama de anterozoide. É como se fossem os nossos espermatozoides, tá? Como esse gametófito é haploide, o espermatozoide dele, o anterozoide, também vai ser haploide. Tá? Então, o haploide dele, ele vai nadando, ele precisa de água. Lembra que eu falei lá atrás que ele precisa de água para se reproduzir? Então, esse anterozoide é flagelado, ele vai nadar até encontrar a fêmea. Lá na fêmea ele vai encontrar uma estrutura chamada arquegônio. Dentro do arquegônio existe a oosfera, que é justamente aonde vai acontecer a fecundação. Essa oosfera que carrega o material genético da fêmea. Tranquilo? Depois que você junta esses dois, você vai formar um zigoto. Esse zigoto vai dar origem a um embrião. Esse embrião, você concorda comigo que ele é a junção do N do anterozoide com o N da oosfera. Então esse embrião vai ser, esse zigoto vai ser um diploide. Quando você tem esse diploide, que isso vai acontecer lá na fêmea, tá? Você consegue perceber que é na fêmea. O macho liberou ele e ele foi nadando até a fêmea. Essa fêmea, depois que acontece a reprodução, ela vai produzir uma estrutura diploide, que é a fase efêmera dela, tá? Que se chama esporófito, que é essa parte superiorzinha que vocês estão vendo aí, tá? Esse é onde tem esse chapéuzinho aí. Se você tentar fazer mais uma analogia, vamos tentar entender aqui, ó. Imagina que essa planta aqui embaixo, ela reproduziu e ela produziu esse esporófito. Concorda comigo que se essa planta fosse uma mulher, depois que ela reproduz, ela fica grávida? Então é como se fosse uma gravidez aí, consegue entender? Depois que o filho nasce da mulher, a mulher continua grávida? Não, né? Volta ao normal. Então nessa planta acontece a mesma coisa, depois que ela reproduz, essa parte some e a parte de baixo continua lá esperando para reproduzir futuramente de novo. Tá? Então esse esporófito aqui, ó, ele é diploide, como eu falei para vocês. Ele está com a carga completa. Dentro dessa cápsula, ele vai começar a produzir os esporos. Só que essa região do esporófito, ela começa a se dividir por várias mitoses. Mitose em cima de mitose. E ela cria essa estrutura. Lá dentro da cápsula, esses esporos estão sofrendo meiose. Então já é o processo inverso, já está quebrando ao meio. Então todas aquelas células que eram diploides vão passar a ser haploides agora. Entenderam? Então, quando essa caliptra, quando a pontinha abrir em condições favoráveis, essa planta vai liberar esses esporos ali mesmo no ambiente. Esses esporos vão germinar, dando origem ao que a gente chama de protonema. Esses protonemas aí vão começar a se desenvolver e futuramente vão virar de novo os gametófitos masculino e feminino. E aí o ciclo reinicia de novo. Deu para entender, galera? Beleza. Então se você gostou, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima.